Na mitologia do Gênesis Tupinambá, um dilúvio lava as terras recém-incendiadas por Deus, razão pela qual o mar é hoje salgado. Esquecidos dos donos, nós os bastos, nós os complexos, nós os pioneiros, nós os devastadores e assassinos vamos agora fabricar o índio. Uma história ressentida na paisagem complexa da Guanabara, que se liquefaz junto ao óleo das baleias e a argamassa das ruas. Do Morro Cara de Cão, base estratégica, de onde do ângulo se vê a taba, do outro não. Invisíveis à rotina, planejaram o sabote. Estácio de Saço, a Camarilha, os temiminóis do cacique Araribóia, enfileirados par a par em canoas, romperam a Bahia e a aldeia de Uruçumirim. Recolheram as migalhas da exordial pilhagem das riquezas da terra, onde hoje é a glória. Ô, glória! Matais de incêndios, meu lindo, ai, lele, porque o sol me pareces. Não me mates, deixai que eu goze essas luzes. Ai, lele, meu amor, não me mates. Não me mates. Minha mão apunhala teu sonho nu, teu nado seco no tatame, lago verde do sono, clame reclamas. Minha mão amalgamada, fina malha de teu colo, sensação que sou, filho do bode da Conceição, entre luz e carbono. Passo a passo, passo sobre o solo de teu corpo, Apolo. Minha mão apunhala teu sonho nu, teu nado seco no tatame, lago verde do sono, clama e reclamas. Minha mão amalgamada, fina malha de teu colo, sensação bode da Conceição, entre luz e carbono. Passo a passo, passo sobre o solo de teu corpo. Passo a passo, passo sobre o solo de teu corpo, Apolo. Mais uma era moderna, uma era de grandes transformações. Serás livre se esta rua fosse minha. Eu mandava lá trilhar com pedrinha de cascalho, para manjar passar. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de cascalho, para manjar passar. Se esta rua fosse minha,
ai, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de cascalho, só pra ir manjar, pastar. Olé. Diante da degradação e da decadência moral que assola a sociedade brasileira nos dias atuais, nós pensamos que seja extremamente necessário ampliar as nossas reservas. Portanto, o governo do estado, em parceria com o governo federal, vai reabrir o Museu do Índio, no prédio ao lado do Maracanã, para que seja a primeira reserva de humanidade em espaço urbano do país. Uma reserva de humanidade para quê? Para quê? Uma reserva de humanidade para que possamos levar nossas famílias para visitar, para lembrar de nossas raízes, sem perder de vista, naturalmente, o progresso que precisamos alcançar. Nós entendemos que uma reserva de humanidade trará uma boa imagem para o país e com certeza aumentará a confiança necessária para que possamos realizar um excelente espetáculo.
A força do raio do sol está em este rapé. Não vamos brilhar ao tomarmos este rapé. Sentiremos o sol, sentiremos a força do sol, a beleza do sol, o discernimento do sol, em entrar em profundezas, em clarear as mentes, entrar em sombras, mostrar o caminho. Ai, ai, a Pachamama. Ocorreram alguns episódios muito fortes e muito graves. Alguns representantes das lideranças indígenas sim invadiram a Câmara e depredaram o patrimônio público com urucum, sujaram a casa do povo com urucum. Entraram com arcos e flechas, foi uma cena terrível, mas já estamos apurando, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já está apurando os fatos. E essa liderança ela representa uma minoria indígena, não representa todos os povos indígenas. Isso é uma pequena parte de bárbaros, de baderneiros que entraram lá para fazer essa bagunça. Mas, na verdade, o que eles estão reivindicando é nada mais do que a formação de um conselho indígena na Secretaria de Meio Ambiente. E nós já estamos cuidando disso junto com o Museu do Índio. Próxima pergunta.
Daí em diante ficou o legado da invasão solerte permanente. Proteger a propriedade. Fortalezas, canhões e canhoneiras, arcabuzes, masmorras submersas pelas marés, espadas, lanças, albardas usadas ao longo dos séculos, bombas, tiros, calibres maiores, calibres menores, doenças. O legado dessas espumas boiando na superfície aquática, seres alérgicos ao pó da própria terra, trêmulos à harmonia dos ouvidos, íntimos da poluição, do ronco dos motores, luzes solares espaciais refletindo na matéria manuseada, nos metais incendiados, queimando a planície de semelhanças. Onde a bola rola e a bala voa. Monumentos imaculados pela história mal contada do aniversário da cidade. Bom, teremos que manter o exército nas ruas, em algumas favelas da cidade, sim, naturalmente, para garantir a segurança, para garantir a ordem, para garantir o respeito. Viva o Exército Brasileiro! Galai, correu, galai, correu. Cípida vivo, microci. Galai, correu, galai, correu. Cípida viva é 5 reais. Cípida vivo, microci. Paçoca, 5 é o real, 5 é o real, paçoca. Galai, correu, galai, correu. Galai, correu, galai, galai, correu. Sempre na rua, né?
Às vezes na rua não tá boa, aqui mais de uma vez. Tá sempre na rua, a vida, como é que a vida tá boa? E tua casa é onde? É na rua? Não? Lá no centro. Onde é que tua casa? Lá no centro? Quem tá em casa essa hora? Não sei. Não sabe? Você não vai em casa há quanto tempo? Vitória, Vitória, não me deixes na derrota. Não corte últimas pétalas à flor, flor única que em ti brota. A todos deixaste na derrota, deixaste todos na esperança sem fim. Por que te quero tanto? Não sei. Porque te quero, coitado de mim. Talvez porque tudo a quer. Logo tu que és pra mim tão jovem e já exalas intenso perfume de mulher. Ó gloriosa Vitória, sejas minha, ou sejas o que Deus quiser. Só não sejas de outro competidor, pois em casos de amor não há derrota que a esportiva ostente.
Conhece a palavra de Deus? Conhece? Dá um livro pra ele. Conhece? Eu não sei o que... Tá entendendo, é só você ler. Essa parte tá em inglês, você não vai entender mesmo. Você pode passar pra trás, que tem em português aqui atrás. É seu. Pode ficar. O que tu acha disso aqui? Traz ela. Traz pra cá. Fica aqui perto, vem pra perto. Não é fingimento, vem pra perto. Ouve aqui, demônio. Quero que tu chegue no 7 flechas. Chega, 7 flechas. Chama, vem, demônio. Vem, 7 flechas. Vem, demônio. Vem, demônio. Bota a mão pra trás, bota a mão pra trás. Bota a mão pra trás, demônio. Bota a mão pra trás, demônio. Ajuda aqui, rapaz. Não vai fazer nada, não? Ajuda. Vem pra cá, você. Pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, você. Aqui, não é assim que ele se manifesta, rapaz? Não é assim? Não, lá na sua igreja pode ser. Aqui não. Aqui não? Esse aí não? Não é assim, não, que ele se manifesta? Não, aqui é outra coisa. Lá... Não é assim que ele se manifesta? No meio da rua, aqui na frente de todo mundo. Não é assim que rola, não. Não é assim que rola? Vem pra cá, vem pra cá. Fica aqui. Bota a mão no coração. Fecha os olhos. Tu vai amarrar todos os demônios que estão na vida dele. Todos os demônios. Amarra todos pra cá. Amarra todos. Todos. Se o teu Deus é maior que o meu, fica de pé, diabo. Fica de pé, diabo. Acredita aqui, ó. Debaixo das patas deste leão, símbolo do poder legislativo do Brasil, eu firmo o meu compromisso de continuar trabalhando arduamente em benefício das classes populares desse país, para garantir os direitos da minoria, de todas as minorias do Brasil. Eu prometo, meus eleitores, que eu continuarei do lado de vocês, sempre. Amém. Conhecemos jesuítas. Se os conhecemos, com eles andamos pelos megaís, jequitinhonhas, grãos mogóis, a corcova do padre é na frente, a batina em velame, pés descalços, cantochão ponteirando esses mundões. Criamos cascos galopando firmes, dromedários de Cristo com esses montes nas costas calvarinas. Navegamos entre jaguatiricas e sussuaranas, enrolados de cobras como cordas, cascavéis chocalhando guizos fúnebres, recalcando saudades caducadas pelo arroxo da vida malquerida, calcanhares mordidos de saúva, existimos fugindo de boiunas. Amarra todos os demônios, amarra todos, traz todos pra cá, todos! Todos que estão levando ele pra macumbaria, pra sexualidade, pras drogas. Amarra todos esses demônios, que agora tu vai deixar esse corpo, que tu não vai mais fazer nada com ele. Tu tá me ouvindo, demônio? Tu tá me ouvindo? Tu vai queimar no fogo dos infernos. Tu vai arder pra sempre. Queima! Queima no fogo sagrado! Queima! 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 E tu vai sair do corpo da mulher agora. Tu vai deixar ela pra cá. Em nome de Jesus Cristo! Levanta, levanta, moça. Levanta, moça. A senhora tá bem? Tá bem? Ô, filha. Coisa boa. Coisa boa. Obrigado, tá?
Obrigado. Vem pra cá, moço. Vem pra cá. Comer nós não comemos nenhum bispo. O branco mente muito corrompido. O branco é assim. Embaraça essa vida. Comer nós não comemos nenhum branco. Nem fumamos mentiras. Vistosos os adornos do homem branco para as bodas do Delfim com a infanta Espanha. Eu peço para pinturas e anarquias, para trovadores, angos, gafarés. É o mico de Nassau, Tupilambu, surubebê de insurreição, o nu, cravado de premissas e de olhares, de holofotes e cines. Este é o índio, grudado de tucanos e de araras, operário sem lei, sem Rousseau, incluído em dicionário filosófico, metáfora, gravura, ópera, símbolo, utopia de santo e de sem Deus. Teu índio, teu avô, teu deserdado, Adão, perfeito Adão sem teus pudores falsos, dúvidas, receios, caveiras em museus, Pedro II vendo estantes, fantástico barbaças, e ao lado as prateleiras com a fauna de peixes empalhados, irmãos gêmeos do teu anfíbio índio mergulhado, dissolvido nos rios e nas febres, e a sua muda fala com os das águas que o rei jamais entende. Fala seca, conservada nos álcools ou moquém de sombra nas malocas devastadas pelos filhos do rio. Catalogados uns fiapos, umas tangas, uns chocalhos. Taita inti chaskawasi, tainarere, taita inti chaskawasi, tainarere, chuchu ashama maikuna, shamorere, chuchu ashama maikuna, shamorere, taita inti chaskawasi. Tainarere, taita inti chaskawasi, tainarere, chuchu ashama maikuna, shamorere, chuchu ashama maikuna, shamorere, taita inti chaskawasi, tainarere, taita inti chaskawasi. Tainarere, chuchu ashama maikuna, tamarere, chuchu ashama maikuna, tamarere, taita inti chaskawasi, tainarere, taita inti chaskawasi, tainarere, chuchu ashama maikuna, Kamorere, chuchu ashama maikuna, kamorere, taita inti chaskawasi, tainarere, taita inti chaskawasi, tainarere, chuchu ashama maikuna, kamorere, chuchu ashama maikuna, kamorere, taita inti chaskawasi, tainarere, taita inti chaskawasi, tainarere.
demônios do capitalismo selvagem! Estamos aqui reivindicando os nossos direitos que estão sendo violados, garantidos pela Constituição Federal. Por isso que aqui todos nos reunimos para a gente falar da nossa cultura que está sendo morta, massacrada, da nossa terra, direito ancestral nosso, que está sendo roubado, usurpado por esse capitalismo selvagem, esses empreendimentos que vêm escondido, né, camuflado de desenvolvimento, através da PEC 215, que tem que ser extinta, o decreto presidencial 7056, né, do Lula, tem que acabar também. Esses governos aí que ficam aí criando lei para destruir direito indígena. Por isso que nós estamos aqui conversando, para de uma vez por todas mostrar e dizer que o Estado brasileiro está violando todos os direitos indígenas, está matando o indígena para roubar sua terra, né? Aqui a aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, a própria Odebrecht, né, o Estado do Rio de Janeiro, que é o Cabral, o Pezão, né, desses partidos que ficam aí acabando com os direitos indígenas. A Dilma, que não apoia os indígenas, né, está matando o indígena, está violando a Constituição Federal. Tem que acabar com essas impunidades parlamentares, impunidades, né, judiciárias e impunidades militares. Tem que acabar, tem que prender. Errou, é corrupto, é massacrador, está matando gente, tem que ser preso. Não pode ficar mais impune, não. Por isso que nós estamos aqui reivindicando nossos direitos, porque nós há décadas esperamos para que nossas terras sejam devolvidas para nós, sejam homologadas, né? E tudo isso. Mas aí, vocês, a FUNAI, essas bancadas ruralistas aí, esses agronegócios aí, essa Monsanto, esses investimentos aí, né, nas terras que está matando a gente. E está matando os rios também, está matando a terra fica improdutiva, né? Então nós queremos parar. Tem que parar esse desenvolvimento no Brasil, porque ela está só facilitando o empresário, facilitando os bancos e tudo internacional, nada para o brasileiro. O brasileiro fica sem nada, nós indígenas fica sem nada, os quilombolas ficam sem nada, os caiçara, né, os pescadores, tudo ficamos sem nada. Nós dependemos do meio ambiente e da terra e precisamos que a terra esteja em nossas mãos para que a gente possa tomar conta, porque o Estado brasileiro não está tomando conta das terras que tem fauna, tem flora, está destruindo tudo o meio ambiente. Então, por isso que nós, povos originários, nós levantamos e agora queremos essas terras para nós mesmos tomar conta, para nós viver nessa terra, para nós plantar, para nós comer e para que a flora e a fauna e os rios estejam limpos, para que isto, para o futuro da sociedade brasileira e para a própria cultura do Brasil e todo mundo conhecer como a cultura indígena dentro do Brasil se organiza, administra suas terras, né? Por isso que nós estamos aqui. Devolvam nossas terras, as terras são nossas, sempre foram nossas. Vocês estão querendo roubar, mas Tupã, Paua não vai permitir Itaitã estar conosco, porque Pachamama vai nos proteger e vai fazer com que o grande espírito e as políticas indígenas, dos direitos indígenas, seja feita na nossa política, na nossa ancestralidade. Então, preparem-se, o grande espírito está com a gente. E ele é maior e nós índios aqui na terra estamos juntos com ele e todos aqueles que querem proteger o meio ambiente. A aldeia resiste! Aldeia resiste! Aldeia resiste! Aldeia! Me chama aí o secretário de Ordem Pública, rápido. Diofanto, o que está acontecendo, meu filho? Eu estou acompanhando aqui essa baderna, essa bagunça ao vivo. Por que você não me ligou para me dizer o que está acontecendo, Diofanto? O que está acontecendo? Como é que é? Como é que a gente vai resolver? Eu te nomeei para resolver esta merda, Diofanto. Eu não quero saber nem da minha conta o que você vai fazer com eles. Isso não pode mais acontecer, meu filho. Não pode mais acontecer. A gente está há meses dos jogos. Você quer acabar com a minha campanha? Você quer acabar com a minha imagem? Você sabe quantos empresários estão no pescoço por conta das promessas de campanha? Você sabe? Sabe quantos setores estão em greve? Quanto tá o coco, moço? O coco tá pra acabar. Pra acabar? Acabar como? Acabar tá proibido. Proibido facão. Se tem facão não dá pra trabalhar, não dá pra vender o coco. E o que proibiram
facão? Porque o povo daqui tá achando que é com a violência urbana. Pra isso é a arma branca. Violência. Violência urbana. Não, mas eu não entendi. O que tem a violência urbana a ver com coco? O povo da área está dizendo que os vendedores de coco estão se transformando em arma branca, da violência urbana. Transformando quem? A violência urbana? Não, Nosso facão, o facão, o facão. Entendi. Tá, e o que tem então? Coco, burro. Como é que você está fazendo para abrir o É coco? uma ferramenta, um abridor de coco. Mas tem aqui água de coco, temos coco por planta. Então é isso. Água. Água de coco. Isso, água de coco. Quanto é que tá? Ó, Baixada, aqui agora só vende desse jeito aqui. Mas tem água, tem planta, tem mar. De todo jeito. Bom, então é isso. Água de coco. Isso, água de coco. Quanto é que tá? É 5. 5 férias. Moço, eu sei que vocês estão aumentando o preço por causa dos jogos, mas por ser daqui, eu mereço um desconto, moço, quebra o galho. R$5 tá muito desconto, moço, quebra esse galho. Ovos, depois quebra. Quebra, Com os jogos, já o aumento dos jogos, essa caixinha que está tendo. Os jogos depois quebra. Só o tempo vai roer a estrutura. E depois vai voltar a ter coco para os moradores na rua? Cocos e facões. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata do Maiombe, lá nas chanas do leste, aonde chove todos os dias, onde os mosquitos não se contam, os miruins já não se contam. A gente às vezes passa fome pra libertar o nosso povo.
Este é o preço da revolução. Ei, Angola, ei, Angolê, ei, Angola. O imperialista diz que Cabinda não é Angola. O americano diz que Cabinda não é Angola. Ele só tenta separar-nos, espalhando boatos e mentiras. Mas ele nunca disse nunca que Alasca não é América. Ele só tenta dividir-nos. Ei, Angola, ei, Angolê, ei, Angola. Pra isto foi o guerrilheiro que passou as festas lá na mata. Foi o guerrilheiro que passou o Natal na mata. O ano novo lá na mata, o carnaval foi lá na mata, para libertar o seu povo. Este é o preço da revolução. Ei, Angola, ei, Angolê, ei, Angola. Guerrilheiro. Os rodoviários estão em greve, os bombeiros estão em greve, os garis estão em greve, os professores estão em greve, os estaleiros estão em greve, os operários das obras do jogo, está todo mundo em greve, pô. Aí eu tô aqui, jantando com a minha família, com a minha mulher, com meus filhos, toco o telefone. Aí, senhor, o que a gente faz? Despeja ou não despeja? Usa bomba ou não usa bomba? Ai, mas eles estão resistindo, a imprensa está aqui. Foda-se! É claro que vai tacar bomba. É claro. Eu vou fazer o que com meus patrocinadores? Eu tenho que expor os produtos dos meus patrocinadores, José. Você quem é líder? Vós sois cristã? Sou brava, sou forte, sou filha da morte. Então é você quem vai vir. Ir? Ir pra onde? Para a averiguação. Eu não vou a lugar nenhum. Eu conheço os meus direitos. Quando você trabalhar para ganhar dinheiro, seu dinheiro, aí você vai ter o seu direito. E sob que justificativa vocês estão me levando? Você é suspeita de liberdade de expressão, de manifestar-se em público, atentado ao pudor e por se articular político e culturalmente. Acha pouco? Capital da República, capitais com chinelos, pensões, nomes de tudo, carapanãs, estádios, urupemas, pensamentinho de ideias, feriados, batalhas confetes, constituintes, leis de trabalho, vagalumes, fordes. Pros negros você é branco, pros índios cara pálida, pros gringos latino-americano, pros bichos predador, pras árvores machado, pro comércio consumidor, pros bancos devedor, pra TV telespectador, pro Estado contribuinte. Tu que sem torna-se nulo, com torna-se outro, bom torna-se tolo, único torna-se pouco e morto torna-se útil.
Tu dormes tal qual um objeto inanimado, encostado na parede, iluminado de canto de lado, e sonhas somente consigo mesmo. Te apanhas vez e outra de soslaio, engasga e não desperta absorto. Tu, de espírito embargado, que na vingança busca justiça, e na justiça vingança. Curativo para as chagas do império, de quem é preciso curar a cura para não termos mais doença. Tu que o espírito já não mais assenta o tom, que o sol já não aquece. Vinde a mim, tatarendaba miúda, para que eu te acenda. Fazer poesia é um ato de vandalismo. É preciso quebrar a linguagem. Depois de lançar um poema, muitas coisas restam quebradas. Não existe poesia sem quebra-quebra. Todo poeta é um vândalo sem máscaras. Se cobre o rosto, ou se não quebra algo, não é poeta, nem é nada. Para, sou professor! Para, por favor! Eu sou professor de história, para! Para, sou professor! Sou ladrão, não! Para! Para! Para, sou professor! Não, é professor. Conta a história aí. Fala da Revolução Francesa aí, ô ladrãozinho. Você vê mais uma, por favor? Tem que ir. Pô, acabei de pedir mais uma. Trabalhar muito cedo amanhã. Ah, você é trabalhador? Eu trabalho muito cedo. Caraca. Caraca. Cara, você vai me desculpar, mas é... Você sendo trabalhador, eu não tenho mais como, enfim, andar contigo, assim. Que isso, cara? Que isso? Imagina se a minha produtora sabe que eu tô andando com um trabalhador, sabe? Não, imagina a minha mãe, eu já tô até vendo a cara da minha mãe falando comigo. Meu filho, eu te criei pra ser artista, meu filho. Tá andando com um trabalhador agora, daqui a pouco tá trabalhando também. Tu tá andando com um trabalhador, daqui a pouco tá trabalhando também. Ele já te ofereceu trabalho? Se ele te oferecer, não aceita. Eles dizem que é só um pouquinho, mas morrem trabalhando, não fazem mais nada da vida. E só quem ganha com isso são os patrões. Você vai acabar ficando igual ao seu pai. Você faz o quê? Sou professor do ensino público. Dou aula de arte, história. Tá vendo?
Tá vendo o que, cara? Eu não tô entendendo você. Minha mina é artista. Filha de artista. Neta de artista. Ela é artista de família, sabe? Sei. E ela perdeu um irmão pro trabalho. Há pouquíssimo tempo. Ela toma caixas e caixas de remédio até hoje porque ela não conseguiu se recuperar do trauma que foi pra ela. Eu não tenho condição de chegar pra ela agora e falar, olha, eu tô andando com um trabalhador. Cara, você me entende? A sua mãe é muito exagerada. Sua mina também. Eu tô trabalhando pra custear minha arte, entendeu? Pra fazer uma grana. Eu junto dinheiro, quando tiver uma grana eu paro, é isso. Não para. Essa é a questão, não para. A verdade é que você não para. Quando você vê, você tá completamente envolto pelo trabalho. O trabalho te engole, entendeu? Enquanto você for trabalhador, o fato é, não posso mais entrar contigo. Tá bom. Eu sou trabalhador. Sou professor. Gosto de dar aula. E você pode, assim, pegar a sua arte e enfiar no seu cu. Pegar sua mãe, enfiar no seu cu, sua namorada. Fecha aqui, por a favor. avó da sua namorada, a Vamos família fechar. inteira de artistas da sua namorada, pega todo mundo e enfia no cu. É isso. Tá bom? É isso. Que horror. Bom trabalho pra você. Obrigado. Tá? Você pode fechar Todos metade nós. aqui da conta do débito, por favor? Desculpa. Bom trabalho pra todo mundo. Desculpa mesmo. A cidade levantou 2 Cristos. Um deu sangue e pagou com a vida. O outro, o sangue da deusa carbura e retribui com dívidas. Não obstante, o transporto a outros místeres, transformado em pretéritos de língua geral fossilizada, moqueado, urnas de traças roendo mortos não chorados, hoje encontrados secos, e gaçabas como em polas do tempo latejando. Procurado por vandalismo, meteu o focinho onde não foi chamado. Disse que não era por 20 centavos, que não engole qualquer trocado. O PM disse que só disparou a arma de choque porque confundiu seu focinho com tomada. Era pra ele ficar ligado. Foi eletrizado, saiu disparando poesia em alta voltagem. Deu no noticiário que quebrou vidros com pedradas. Era mentira. Ele disse que os vidros se quebraram foi com sua voz de cantora lírica. O pessoal postou vídeos na internet que comprovam tal fato. Um grande feito. A Globo disse que quebrar vidros com a voz era mito. Depois voltou atrás e disse, eu minto. Ele quase foi rachado com uma cacetada de cacetete. Um PM disse que era preciso abrir o porquinho porque ele carregava o coquetel Molotov na barriga. A informação foi dada por um P2 que tentava a todo custo fazer uma garrafa entrar pelo buraco do cofrinho. A Comissão de Direitos Humanos da OAB disse que não precisava abrir o porquinho, bastava uma outra sonografia, e ficou comprovado que lá não havia sequer uma moedinha. O Ministério Público vai abrir inquérito, mas já preparou a caixa do arquivo. Como ficou com o focinho marcado por não ser P2 para andar mascarado, hoje encontra-se refugiado. Moscou quis lhe dar asilo político, mas ele preferiu o calor do Nordeste. Lá também está bem acompanhado, e de lá mandou seu recado. Não vai enfiar o rabinho entre as pernas. O fogo na perna da montanha! O fogo sobre o rio, sobre a mata, dos limites da mata! Das onças, o ruim fogo das onças! Onças indo com a montanha de fogo, mata em fogo! Onças indo com fogo e fogo indo! Taca a bomba, com imprensa ou sem imprensa. Quem mandou eles nos protegerem ficariam enfiados na briga. Agora, eu não posso ficar daqui tendo que comandar a operação, rapaz. Parece ser todo mundo fazendo trabalho voluntário aí, tem que tomar todas as decisões. Como é que ela vai fazer greve? Vai fazer greve? Não vai fazer greve porra nenhuma, sabe por quê? Tá todo mundo ganhando bem, todo mundo enchendo a porra do rabo de dinheiro que eu sei. Se vira, Diofonte, se vira. Se vira, isso aí é caminho da tocha olímpica. Eles não podem ficar aí. Remove, já removeu favela, removeu barraco. Remove esses índios também, foda-se. Só volta a me ligar quando essa porra estiver resolvida, Diofonte. Tá me entendendo?
E aí do sul? Tá vindo lá do sem terra? Da fome, da seca. Da miséria, da lavoura. Procuro a terra sem males. Aqui só há males sem terra. Então eu vim parar no fim do mundo. Fim do mundo? É mais fácil falar do fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ô, companheiro, já tá indo? Vai com Deus. Vai pela sombra. Faz um bom caminho. Lembre-se, o mundo é um pau com formigas. O mundo é um pau com formigas. O mundo é um pau com formigas. Ô, companheiro, lembre-se, a gente luta e come fruta. Companheiro, nunca se esqueça, a gente luta e come fruta. Tábua no pé, Deus na tábua. Fatapaba, Bebiapapa, Piaci papá, mamão papá. A gente luta e come fruta. A gente luta e come fruta. Pé em Deus e pé na tábua. Pé em Deus e pé na tábua. Viva a tábua, a tábua, a tábua, a tábua. Tapuaçu, Tapiacé, Tapiamirim, Tapiamirim. Vem Deus e pé na tábua. Vem Deus e pé na tábua. Vem Deus e pé na tábua. Com pedrinhas de cascalho, para eu manchar. Vem Deus e pé na tábua. Não tem paridoela, não tem paridoela. Fronteira não tem paridoela, não tem paridoela. Fronteira não tem paridoela, fronteira não tem paridoela. Vem Deus e pé na tábua. Vem Deus e pé na tábua. Esta rua, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de cascalho, para eu manjar, passar.
Passam sãos pela avenida, cavalos de aço, lírios de algodão. Doce luar de São Todos, astro rei de fogo que me deu a mão, e eu nem te contei. Das marionetes presas às manchetes do ontem, hoje, longe quando agora, tudo ao sempre voltará. Novos povos jazem vivos, fetos clãs antigos, breves ancestrais. Lábios, hordas nas cantigas, mares escondidos pelos litorais, e eu nem te contei. Das caminhonetes, ontem só charretes, o tempo urge, engole e cospe, tudo em decibéis. Tudo vai acabar, tudo vai acabar, tudo vai acabar, mas eu te peço, fica, fica. Tudo vai acabar, tudo vai acabar, mas eu te peço, fica. Hábitos, estilos, telhas tão iguais. Bares beiram livrarias, viram drogarias, telas catedrais. Eu nem te contei. Dos vídeos cassetes, dos vinis disquetes, dos CDs Blu-rays e todo o resto que virá ao fim. Nossos corpos são abismos, escondem-se em modismos só pra ninguém ver. Que a vida é uma festa, pétala que resta, e abacuê. Eu nem te contei. Do selinho burguês, filho do camponês, que hoje bebe, goza e ceia com palmas do rei. Tudo vai acabar, tudo vai acabar, tudo vai acabar, mas eu te peço, fica. Tudo vai acabar, tudo vai acabar, mas eu te peço, fica.